Oi, gente. Pois é, o bolsominion arrependido Lobão disse uma bobagem quase que inacreditável. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, não por causa de Lobão, porque, enfim, bolsominions arrependidos existem aos montes, mas porque pessoas, quando são famosas como ele e dizem esse tipo de coisa, isso às vezes se propaga na sociedade, as pessoas começam a repetir, e aí eu quero detonar, vamos dizer assim, ou destruir esse tipo de argumentação logo de cara, de forma preventiva, esperando que a gente não tenha que lidar muito com esse tipo de argumentação no futuro. Porque o povo está dizendo isso hoje, depois eles vão repetir daqui a alguns anos e vai ter gente que vai acreditar. E isso é absolutamente inaceitável, né? Dizer, como ele disse, que Bolsonaro realizou estelionato eleitoral. Por favor. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, né? Bem, o que é que foi que Lobão falou? Lobão disse essa coisa do estelionato eleitoral, né? Que é beira inacreditável. Olha só. Depois de atacar o PT e os governos Lula-Dilma nas redes sociais e shows, agora é a vez do roqueiro Lobão se arrepender de ter apoiado Jair Bolsonaro e dizer Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral. Aí eu começo a ter que perguntar pra gente como Lobão o seguinte: quantos vídeos você precisa ver de Bolsonaro elogiando um torturador como Ustra, dizendo que ia indicar Paulo Guedes para o Ministério da Economia, falando que preferia filho morto a filho gay, dizer que mulher grávida merece receber menos, dizer que um grande guru dele era o Olavo de Carvalho e que iria trazer o olavismo para o governo? Quantos vídeos você precisa ver para acreditar? Bolsonaro, é bom deixar isso muito claro aqui, não realizou estelionato eleitoral. Ele é exatamente o que ele disse que ele era. Inclusive, a ligação da família Bolsonaro com as milícias, todo mundo sabia muito antes dele ser eleito, porque os filhos dele realizaram homenagens, ele chamou o miliciano que foi morto aqui na Bahia de herói, muito antes de ser eleito. Então, nada de dizer, fui enganado, foi estelionato eleitoral, que coisa horrorosa. Por favor, né? Não vou tolerar esse tipo de coisa e não vai ter negócio de passar pano para as pessoas que apoiaram o Bolsonaro dizer que foram enganados. Eles é que não estão enganando ninguém. 0 pessoas. E Lobão é um sintoma, porque os bolsominions arrependidos começaram a aparecer cedo e aí eles agora vão se multiplicar. E esse pessoal vai ficar dizendo essa coisa, não, fomos enganados, né? Que nada. Em entrevista ao jornal o Estado de São Paulo, Lobão diz que acha política um assunto chatérrimo e reclama do baixo nível dos políticos no Brasil. Bem, Lobão, se política é um negócio tão chato, você não se interessa por isso, por que você resolveu se meter? Você é artista. Você não gosta de política, acha o assunto chato, acha os políticos baixo nível. Com relação aos políticos no Brasil, a média eu até concordo. A média não é das melhores mesmo, não. Mas, se você não gosta desse assunto, se não tem interesse, se é uma pessoa que é o meu oposto nesse sentido, porque eu sou uma pessoa profundamente interessada na política desde que eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu queria saber quem tinha o poder, por quê e pra quê, e o que é que ia fazer com o poder. O poder me interessa. Porque eu me interesso com os efeitos do poder. E o que vai acontecer com as pessoas que não têm tanto poder. E rapidamente eu comecei a defender que aqueles que não têm tanto poder, as maiorias, tivessem mais poder. Isso é um instinto, uma coisa que vem assim no meu âmago, como algo não só interessante, oposto ao chato, mas algo importante, fundamental para a experiência humana. Isso sou eu. Já que você acha o assunto tão chato e não tem tanto interesse, por que ficou criticando Lula e Dilma? Por que resolveu apoiar Bolsonaro? Por que se comprou essa briga com uma coisa que você nem liga? Né? Mas enfim. Para justificar o voto em Bolsonaro, Lobão disse que votou no ex-capitão porque achava uma imoralidade o PT se eleger novamente sem nenhuma transição depois do que ele chama de impeachment.
Olha, a gente na política, eu sei que isso daí é muito óbvio, mas enfim. A gente não tem os políticos que a gente gostaria, a gente tem os que estão disponíveis, não é? E embora eu tenha muitas críticas ao PT, e eu tenho, o segundo turno ficou entre Haddad e Bolsonaro. Como seres humanos, não dá nem para começar a comparar um professor universitário como Haddad, uma pessoa correta ao longo da vida, né, que realizou tem uma vida pública que, entendeu? Você pode falar muito pouco da vida pública de Haddad em termos de problemas, né? E é uma pessoa, enfim, com conhecimento, foi ministro, tinha experiência. E Bolsonaro. Quando você compara os dois, a comparação nem chega pro cheiro. E Bolsonaro não vem sozinho. Bolsonaro veio com seus ministros e com toda a turma do anticientificismo, negação do aquecimento global, negação da ciência e negação do conhecimento da literatura comparada em economia. Porque o pessoal da turma do Guedes, muita gente ali, não conhece. Eles só conhecem do pensamento estritamente ultraliberal e de uma cartilha altamente ortodoxa. Saiu daquilo ali, ele não sabe de nada. E eles mostram isso a cada decisão que eles realizam. Fora o elitismo absurdo dessa turma. Então, diante dessa escolha, para mim a escolha é fácil. Isso significa que eu concordo com tudo que o PT fez? Que eu não tenho críticas ao PT? É claro que eu tenho. É claro que eu tenho. Aliás, eu não poderia nem esconder de vocês, porque eu tenho artigos publicados criticando o PT. Na revista Saúde em Debate, por exemplo, tem 2. Não é? Então, difícil, viu? É difícil. Aí Lobão chama Bolsonaro no livro dele de demente, delirante e diz que não tem nenhuma condição de administrar o Brasil. Essas não são coisas, Lobão, que são surpresas. Não tem nenhuma grande novidade nisso aí. Durante a campanha, tudo que Bolsonaro falou, das piores coisas que desqualificam ele, não só como político, mas como ser humano, foram ditas. Foram colocadas no YouTube, por vários canais, não só o nosso aqui, vários canais colocaram, foram colocadas na televisão. No entanto, nada. Não é? Pessoas como Lobão parece que estavam em hibernação. Ou embaixo de alguma pedra. Escondido em algum lugar. A leitura que eu faço disso é o seguinte. O antipetismo e o ódio ao PT chegou ao ponto das pessoas não verem nem as pessoas para as quais elas estavam fazendo campanha. O ódio faz isso com as pessoas. E o PT, assim como outros partidos do campo progressista, merecem críticas, cometem erros. Assim como existem políticas que eu divirjo radicalmente dos partidos da direita. Mas nós não devemos ter ódio. O ódio em relação ao outro destrói a nossa capacidade de análise objetiva, destrói a nossa capacidade de percepção, faz com que a gente não veja o óbvio, faz com que a gente não veja o que está diante dos nossos olhos, gritando insanamente a realidade e a gente não vê. Ou a gente não vê com a clareza que a gente acha que a gente está vendo. Eu disse, na época da campanha, que a estratégia do PT de ter colocado Haddad tardiamente poderia levar o PT ao segundo turno e levar a uma derrota. Eu abomino a figura do Bolsonaro. Mas eu não fico alimentando ódio a ele porque eu não queria... Porque eu sei que esse ódio poderia levar a uma análise que ele com certeza vai perder. E eu erraria na análise. E eu não errei. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Muita gente estava muito apegado a Tabata Amaral, assim, uma coisa assim de fã. De amor. Quase que, né, não sei se amor é a palavra certa, mas uma coisa de adoração a Tabata Amaral, pela história de vida e tudo mais.
E eu comecei a fazer críticas aqui no canal, a coisas que ela falava, a posicionamentos dela, e os fãs dela ficaram matando em cima de mim. E eu disse, gente, olha o sentimento impedindo a reflexão. Quem é que estava certo? Eu ou eles? Quem é que estava certo sobre a estratégia do PT? Eu ou eles? Teve muita gente em relação às eleições americanas que disse que Bernie não ia se candidatar porque estava muito velho. Eu disse que ele ia. Quem é que estava certo? Tinha gente dizendo que ele não tinha a menor chance, porque a maioria do Partido Democrata é de moderados. Quem é que está em primeiro lugar? Eu disse que ele tinha grandes chances. Isso significa que eu sou imune a erro? Óbvio que não. Mesmo uma pessoa que se esforça para um raciocínio racional pode errar. E com certeza eu já errei. Mas vocês percebem pelo tipo de trajetória que a gente faz aqui, é que é um esforço para a razão. Sem abandonar nunca as nossas posições e os princípios que a gente defende. Mas não deixar que essa defesa transforme o nosso canal em um panfleto, em nossa análise, em um panfleto que não tem relação com a realidade. E é isso que eu queria deixar vocês com essa mensagem, de que muita da nossa realidade, infelizmente, está sendo permeada por análises que ou são pouco informadas ou são dominadas por sentimentos, por uma avaliação que não é nem minimamente racional. E o sentimento ele é importante porque ele informa pra gente a direção que a gente quer lutar. Mas ele nunca deve se sobrepor na análise à razão. Era essa a mensagem do vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador. Um abraço.